Oi, pessoal, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E o nosso tema hoje é a fermentação do pão. Você já parou para pensar alguma vez por que o fermento tem esse nome, fermento? Ou ainda, já pensou alguma vez no porquê que a massa do pão cresce? O fermento recebe esse nome exatamente por ele ser o responsável pela fermentação que ocorre durante o preparo da massa do pão. E é a fermentação do pão que faz com que a massa cresça. Vamos conhecer um pouquinho mais da história do fermento, saber quando é que ele passou a ser utilizado e como que ele foi descoberto? Os cereais estão diretamente ligados à descoberta do fermento. Isso porque eles foram descobertos primeiramente, lá na Mesopotâmia. Desde aquela época, a partir de então, eles já começaram a refinar os cereais e já era preparado pães. Só que os pães eram preparados sem o fermento, então eles tinham uma aparência bem diferente da que a gente vê hoje em dia na nossa realidade. Eles eram achatados, não tinham volume e também eles eram produzidos em pedras, não existia forno ainda, eles assavam esses pães em pedras. E foi então por um acaso que lá no Egito, o local onde foi feito o primeiro forno de barro para assar pães, que foi descoberto o fermento. Só que o fermento que eles descobriram é o fermento natural. Porque eles começaram a observar que quando a massa de farinha e água entrava em contato com micro-organismos que estavam presentes no ar, a massa começava a criar pequenas bolhas. E essas bolhas, pessoal, elas são formadas a partir de quando os micro-organismos digerem o amido, que é um açúcar presente na farinha de trigo. E o resultado dessa ingestão dos açúcares pelos micro-organismos é que a massa do pão cresce porque ocorre a fermentação. Além dessa fermentação natural, existem outras que também são naturais. Hoje em dia, durante o preparo de pães, ainda é utilizada essa fermentação natural para alguns tipos de preparo. Inclusive existem algumas outras fermentações que se utilizam de plantas e de frutas para a fermentação natural ocorrer. Mas hoje em dia os tipos de fermentos que são mais comuns de serem utilizados são o fermento químico e o fermento biológico. A diferença básica entre os dois é que o fermento químico é composto de bicarbonato de sódio e o fermento biológico é composto de um fungo. Isso mesmo, pessoal, é composto de um fungo do tipo levedura. Esse fungo tem esse nome aí que está aparecendo para vocês, que é bem difícil de pronunciar. Durante o processo de preparo de um pão, tanto o fermento químico quanto o biológico produzem gás carbônico. Só que o fermento químico produz gás carbônico mais água, enquanto que o fermento biológico produz gás carbônico mais álcool, ou seja, ocorre uma fermentação alcoólica. Ainda falando dos tipos de fermento, o fermento biológico, que é o mais utilizado e o mais ideal, para o preparo das massas, que é onde ocorre a fermentação alcoólica, as massas que têm como finalidade o preparo de pães, Existe o fermento biológico seco e o fermento biológico fresco. E aí pode surgir aquela dúvida, Qual dos dois eu devo utilizar? A gente já sabe que o biológico é o melhor para o preparo dos pães. Mas entre o seco e o fresco, qual eu devo comprar? Então, eu vou expor para vocês as diferenças entre os dois. O fermento seco, ele é mais concentrado. 95% da sua composição é de fermento mesmo, tá? E ele rende até 3 vezes mais que o fermento fresco, se a gente for pensar em quantidade, Levando em consideração que 95% do que você tiver vai ser composto de fermento. Ele pode ser armazenado em temperatura ambiente e tem a validade de 1 ano. Já o fermento biológico fresco, ele tem apenas 30% da sua composição de fermento.
Os outros 70% é água. Ou seja, a quantidade, se a gente for pensar, deve ser maior, né, do que aqui quando você utiliza o fermento seco. Ele só pode ser armazenado sob refrigeração e o prazo dele de validade é de no máximo 10 dias. Ou seja, quando você for comprar o fermento, quando você estiver pensando, né, em preparar um pão, você precisa levar essas informações em consideração. Por quê? Eu vou preparar um pão, vou comprar um fermento, mas eu não sei se eu vou preparar ele amanhã ou se eu vou preparar ele a semana que vem. Qual que eu compro? Qual é o mais ideal eu comprar? Então, se você não sabe a data que você vai preparar o pão, né? Por exemplo, olha, eu vou comprar o fermento hoje, mas eu não sei, acho que eu vou preparar o pão daqui 15 dias. Já não é viável você comprar o fermento fresco, porque a data de validade dele vai expirar, você vai perder o produto, vai gastar o dinheiro à toa. Agora, se você pensar assim, não, vou fazer um pão amanhã e estou indo comprar o fermento hoje. Então, você pode comprar o fresco sem problema nenhum. E é interessante também vocês ficarem sempre atentos à data de validade, à forma de armazenamento, para não estar acontecendo de perder o produto. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história do fermento, da importância que tem relacionada com a fermentação para o preparo dos pães. Espero também que vocês aproveitem essas dicas dos tipos de fermento e qual vai ser o melhor para você de acordo com a necessidade que você vai ter aí na sua casa quando você for preparar o seu pão. No nosso próximo vídeo, a nossa cozinheira Daurimar, que também faz parte da nossa oficina de culinária, vai estar preparando um pão e nós vamos acompanhar ela durante todo o preparo do pão. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!